O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. E a cura que eu preciso, tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Precioso Espírito Santo, nessa manhã nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu és o grande mestre, tu és o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação. Obrigado por estar aqui presente novamente para glorificar o nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua unção, obrigado pelo seu poder. Nós te louvamos em nome poderoso de Jesus Cristo. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 43 até ao versículo 48. Lucas, capítulo 8, versículo 43 até ao versículo 48. Vou contar de 1 até 3, daí você levanta a tua voz e fazemos a leitura junto. Combinado? Combinado? 1, 2, 3. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 2 anos e gastaram com os médicos todos os seus haveres e por nenhum poderá ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E diz Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, diz Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e oprime, e dizes: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Aplauda a palavra de Deus e pode sentar. Glória a Deus. Novamente eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui no segundo culto, ministrando a palavra de Deus. Eu agradeço também ao meu pai, Papa Francisco, pela essa oportunidade que ele me concedeu, ministrando aonde ele é o anjo. Amém. Deus abençoe o servo de Deus que me acompanhou, o pastor Eliseu. E o Senhor te abençoe. The Lord bless you. E o Senhor te abençoe. E antes de entrar na minha mensagem, gostaria de falar de uma palavra sábia que mexeu muito com a minha vida. Isso foi dito pelo grande homem de Deus que hoje descansa no Senhor. O nome dele era o bispo, o Dr. Myles Munroe. O Dr. Myles Munroe falava o seguinte: o lugar mais rico do planeta não é os Estados Unidos. O lugar mais rico do planeta não é a África, nem a Europa, nem o Brasil. O lugar mais rico do planeta se chama cemitério. Fala cemitério. Fala mais uma vez, cemitério. Fala mais forte, cemitério. Sabe por quê? Se você ir no cemitério, encontrará as pessoas que tinham projeto
que nunca foram realizados. Levaram essa bênção no cemitério. Se você ir no cemitério, você encontrará um grande pregador com grande pregação que nunca foram pregadas. Levaram isso no cemitério. Se você vai no cemitério, você vai encontrar grandes cantores que tinham música dentro deles que nunca foram lançadas. E levaram isso no cemitério. Mas Jesus Cristo veio na terra, foi mandatado pelo Pai para salvar a humanidade. Ele veio na terra, fez a sua missão e no final da conta ele diz: tudo foi consumado. Isso significa que eu consegui cumprir toda a missão que o Senhor me enviou. Eu não levei a minha bênção no cemitério. Eu fiz tudo. Eu cumpri tudo. Olha alguém que está no seu lado, diga para ele: não enriqueça o cemitério. Diga para ele: não enriqueça o cemitério. Nós somos da geração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: eu combati um bom combate da fé. Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Eu cumpri o meu papel. Não vou levar nada no cemitério. Sabe, muitas das pessoas morrem sem alcançar as bênçãos que Deus tinha planejando para eles alcançar. O meu grande medo nessa vida não é morrer cedo, mas morrer antes do tempo de Deus. Morrer sem construir as igrejas que Deus me enviou construir. Morrer sem impactar as vidas que Deus me enviou impactar. E por isso Deus me enviou nessa manhã para cortar toda a ligação do inimigo que estava lhe reclamando a sua vida. Não, você não está entendendo. Deus me enviou nessa manhã para cortar toda a ligação da morte que estava te reclamando, porque Deus me diz que não é ainda tempo para você morrer. Olha de novo o seu irmão, diga para ele: não leva a sua riqueza no cemitério. Eu profetizo para você em nome de Jesus Cristo: antes de você morrer, você fará tudo o que o Senhor te enviou para fazer na terra. Não. Quem crê nisso recebe. Recebe. Não leva a sua bênção no cemitério. Eu quero falar sobre uma mulher que impactou muito a minha vida, me ensinou muito. E a ousadia dessa mulher, a coragem, a perseverança, me incentivou bastante, sabendo que nada na vida é impossível. Tudo é possível naquele que crê. Eu digo tudo. A Bíblia diz que tudo é possível. A Bíblia não diz que algumas das coisas serão possíveis. Tudo é possível. Olha alguém que está no seu lado, diga para ele: tudo é possível naquele que crê. Agora pode sacudir o seu irmão, diga para ele: você está com a cara de milionário. Diga para ele. Pode sacudir seu irmão, diga para ele: você está com a cara de milionário. Diga para ele. Diga para ele: até os teus dentes é de milionário. Diga para ele: até o seu penteado é de milionário. Deus me enviou aqui para ativar a unção de milionário. Recebe. Torna-se milionário. As coisas de Deus sempre foi como brincadeira. Mas você está profetizando para a sua vida. Preste atenção. Essa mulher, durante 2 anos, sofria na hemorragia. Né? Significa que quando essa mulher começou
sangrar, Jesus Cristo não tinha começado ainda a sua missão. Porque a missão de Jesus começou depois que ele foi batizado. Não é isso? 30 anos, ele foi batizado, daí que ele entrou na missão. Isso significa que a sua doença era até mais velha em relação à missão de Jesus. Vou repetir. A doença dessa mulher levou 12 anos. E Jesus Cristo já estava aí, mas ele não tinha começado ainda a sua missão. Porque a missão de Jesus Cristo começou depois que ele foi batizado. 30 anos, foi batizado e começou a missão. Isso significa que a doença dessa mulher era mais velha do que a missão de Jesus. Alguém está a entender? Talvez a sua situação já demorou tanto. O problema dessa mulher esperava somente Jesus Cristo entrar na missão. Existe problema, dificuldade que nós passamos, mas Deus colocou a solução desse problema num certo homem de Deus. Eu estou crendo que Deus me levou aqui porque eu tenho a missão para mudar a sua situação hoje. Alguém está a entender? Presta atenção. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Essa mulher era rica, gastou tudo por causa da doença, né? Se essa mulher fosse uma empresária, foi o pior investimento que ela fez. Você pode imaginar, gastando, investindo todo o capital num negócio que não rendeu. O pior negócio. Ela gastava, investia. Ela investia nos médicos. O seu grande investimento foi nos médicos. Mas apesar disso, ela nunca foi curada. Isso significa, mesmo que futuramente ela se contraria com Jesus Cristo, vai ser curada, mas ela ficará pobre. Isso que o diabo faz. E o diabo nos coloca numa situação para nós perdermos tudo que nós construímos na vida. Há pessoas que sempre quando recebem dinheiro, o diabo levanta problema. E esse dinheiro é para gastar nos problemas. Mas Deus me enviou nessa manhã para cortar essa ligação em nome de Jesus Cristo. Há pessoas, sempre que ganha salário, os filhos ficam doentes. É para gastar esse dinheiro. Isso que aconteceu com essa mulher. Gastando tudo, gastando tudo, gastando tudo. Afinal da conta, ela se tornou pobre. Mas o que essa mulher me ensinou é que, apesar que ela tinha gastado tudo, sem encontrar a cura, ela nunca desistiu. Olha alguém que está no seu lado, diga para ele, nunca desista. De novo, diga para ele, não desista. Diga para ele, sempre tem solução. Sempre tem uma saída. As coisas podem aparecer como se não tem saída. Mas Deus me mandou dizer a uma pessoa que aonde os teus olhos físicos não estão vendo a saída, tem saída. Sabe uma mulher no nome de Agar, um dia estava no deserto, não havia água, o filho chorava, era a concubina do Abraão. Nós todos conhecemos a história. Afinal, quando ela chorava, o filho estava lá, passando sede.
ela chorava, mas o poço estava aí na frente dela. Mas só que ela que não enxergava. O que aconteceu? O anjo abriu a sua visão e ela enxergou que o poço estava bem perto dela. Quando nossos olhos físicos não conseguem enxergar água, os nossos olhos espirituais devem se abrir. Os nossos olhos da fé. Deus me mandou dizer a uma pessoa nessa manhã: aonde você está limitado, nos teus limites, existe uma provisão. Que Deus abra os seus olhos para você enxergar a tua provisão, em nome de Jesus. Que Deus abra os seus olhos para você enxergar a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. A mulher continua lutando. E a Bíblia diz que ela ouviu que Jesus Cristo estava passando. Ela entrou no caminho, presta atenção. Foi por detrás de Jesus Cristo e tocou na roupa. Fala, toca Jesus. De novo, fala, toca Jesus. Mais forte, toca Jesus. Presta atenção. A multidão estava aí, mas ninguém fez o que essa mulher fez. Porque todo mundo vem na igreja diante de Deus para que Deus resolvesse seus problemas, mas ninguém faz algo que toca o coração de Deus. Estás a entender? Presta muita atenção. Nós queremos usar muito Deus. Nós usamos Deus. Queremos o Deus que resolve os nossos problemas. Mas nós não queremos olhar nos problemas de Deus. Essa mulher é tipo de mulher, tipo de pessoas que quando chega na igreja, ele começa a ver os problemas da igreja, as necessidades da igreja. Ele se preocupa sobre o que eu posso fazer para Deus. Olha, havia multidão que estava aí. Todo mundo estava diante de Jesus para que Deus resolvesse os seus problemas. Mas essa mulher foi tocar Jesus. Fala, toca Jesus. Fala, toca Jesus. Quando Jesus Cristo sentia algo saindo nele, ele perguntou: quem é que me tocou? Os discípulos responderam: mestre, a multidão está aqui te apertando. Isso significa, havia pessoa que tocava Jesus Cristo. Tocava porque ele estava apertado. Mas eles não tocavam a Jesus Cristo na fé. Mas essa mulher, quando tocava a Jesus Cristo, ela falava que basta só eu tocar esse homem, a minha situação vai mudar. Se você quer ter resultado diferente na vida, não faça o que todo mundo pode fazer. Fazer o que é diferente. Quando você faz algo que todo mundo pode fazer, você terá os mesmos resultados que todo mundo terá. Essa mulher fez a diferença. Tocou Jesus Cristo na fé. Essa mulher é tipo de pessoas que tem segredo. Porque nenhuma vida terá um sucesso se não estiver os segredos. O que você faz no segredo que determina o seu futuro.
A nossa força em público é determinada em relação ao que nós fizemos em segredo. Quando essa mulher tocava Jesus Cristo, ninguém lhe via, tocava no segredo. Quando você faz algo por Deus, na maioria dos casos, nós fizemos algo por Deus diante das pessoas. Nós queremos que todo mundo olhando por nós. Isso não tem muita recompensa. Mas quando você faz algo por Deus, faz isso em segredo. Saiba que mesmo que ninguém olhando por você, mas existe um Deus que veja no segredo. É por isso Jesus Cristo diz: quando você vai orar, fecha no teu quarto, tranca, porque o teu Pai que está no segredo, Ele vai te ouvir. Fala, toca Jesus. Escuta. Para Deus visitar uma pessoa, depende de si mesmo, dele mesmo. Ele pode decidir hoje tocar só 4 pessoas, visitar só 4 pessoas no meio dessa multidão, não é? Isso depende dele. Mas se você quer provocar a Deus, você precisa fazer algo que toca o coração de Deus. Daí as coisas não dependem mais de Deus. Você que está determinando as coisas. Quando eu faço algo por Deus, eu levo o céu de Deus a fazendo um milagre para mim. Isso não é mais questão do tempo de Deus. Mas eu vou provocar o tempo de Deus. Eu vou fazer algo. Eu vou procurar a fazer algo que toca o coração de Deus. Eu vou vir na igreja, vou lutar, vou ver, vou observar. O que eu posso fazer por Deus? O que eu posso doar? Quando você faz isso, toca o coração de Deus. Daí você não depende mais de milagre, mas você se torna um provocador de milagre. Deus quer que você se torne um provocador de milagre. Seja como essa mulher, não esperou Jesus Cristo olhando por ela, mas ela foi tocar o coração de Jesus. Foi tocar Jesus e o milagre aconteceu. Deus me mandou dizer a uma pessoa nessa manhã: talvez a sua situação já demorou, você já orou bastante, nada mudou. Talvez você fale: a minha situação, até que dia Deus vai olhar por mim? Deus mandou te dizer: faz algo. Deus está esperando você fazer algo. Olha teu irmão, diga para ele: faz algo por Deus. Toca o coração de Deus. Sabe, existe uma mulher na Bíblia, mulher sunamita. Ela necessitava um filho. Deus nunca lhe deu. Nunca. Mas no dia que ela acolheu um profeta, ela que fez isso. Colocou o profeta na casa dela. O que aconteceu? Ela decidiu o seu milagre. Mas durante os anos, ela sofria, chorava, não tinha filho, nada acontecia. Mas no dia que ela decidiu acolher um profeta, a situação mudou. Presta atenção. O céu depende da terra. Nós estudamos isso na escola. Isso se chama a lei da evaporação, né? A chuva não vem no céu, a chuva vem na terra. Alguém está entendendo? Isso se chama a lei da evaporação. Isso significa, se a terra não tem nada para oferecer no céu, a chuva não vai descer.
E por isso nos países desérticos não chove. Sabe por quê? Porque a terra é seca, não tem nada para oferecer. Isso significa, se você não fazer nada, o céu também fará nada. Deus me mandou dizer a uma pessoa que o teu milagre está nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos, nas tuas mãos. Se torna provocador do teu milagre. Presta atenção. Quando ela tocou Jesus, Jesus que sentiu uma força. Ela foi muito ousada, né? Em segredo. Foi lá tocar Jesus. Quando você ora, nada acontece. Presentemente nada acontece. Mas se eu te dizer algo, no futuramente, algo vai acontecer. Quando você jejua no segredo, não faça isso para que as pessoas te olhem. Faz isso por Deus. Em segredo. O que aconteceu? Jesus Cristo se preocupou pela essa mulher. Jesus queria conhecer a mulher. Quem foi que me tocou? Eu quero conhecer essa mulher, que foi muito ousada. Quero conhecer essa mulher. E por que Jesus queria conhecer essa mulher? Jesus queria apresentar essa mulher na multidão. Na multidão. Jesus queria que a multidão conhecesse também essa mulher. Essa mulher. Quando você ora no segredo, faz algo por Deus no segredo, ninguém olha por você. Presta atenção, mas a sua glória será no meio da multidão. Deus nos recompensa sempre no meio das pessoas. Quando você faz algo por Deus em segredo, ninguém olha por você, mas haverá tempo, Deus vai te apresentar no meio da multidão. Ah, será que alguém está entendendo? Naquele dia, a multidão conheceu essa mulher. Mas quando ela tocava Jesus Cristo, ninguém lhe conhecia. Em segredo. Fazia algo em segredo. Todo sacrifício que você faz por Deus no segredo, nunca ficará no segredo. Deus vai te exaltar no meio da multidão. Deus me mandou dizer a uma pessoa nessa manhã, talvez você já fez tanto sacrifício por Deus. Deus me mandou te dizer que o tempo chegou, que Ele vai te apresentar na multidão. Ele vai te exaltar no meio da multidão. Nada que você fará por Deus ficará sem recompensa. Jesus Cristo morreu para salvar o Pai. Sabe por quê? Porque depois que o homem pecou, o Adão, Deus estava muito preocupado. Ele queria agora, o que eu vou fazer para recuperar a humanidade? Jesus Cristo aceitou, arriscou para honrar o Pai. Tudo que Jesus Cristo veio fazer na terra era para honrar o seu Pai. Morreu na cruz, se sacrificou por causa do Pai. Mas no retorno, olha o que a Bíblia diz. Porque ele foi obediente, ele obedeceu até a morte da cruz. E por isso, Deus exaltou o nome dele em cima de todos os nomes. Presta atenção, o nome de Jesus Cristo está exaltado em cima de todos os nomes, em cima de todas as autoridades, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando você se sacrifica por Deus, a sua recompensa será grande. Deus vai te recompensar, porque Deus é fiel.
Nenhum sacrifício que você fará por Deus ficará sem efeito. Não. Deus irá te retribuir. Vai te recompensar. Deus me mandou dizer a uma pessoa nessa manhã que se sacrificou tanto por Deus, se sacrifica tanto por Deus. O tempo chegou. Deus vai te recompensar. Hoje eu te dei o dia de recompensa. Você não está recebendo. Você não está recebendo. Deus me mandou dizer a uma pessoa que já se sacrificou muito por Deus. O tempo chegou. O tempo da sua recompensa chegou. Eu estou liberando a recompensa vindo do céu na tua vida. Você pode pensar numa mulher quando ela acreditava era sozinha, quando tocava Jesus Cristo era sozinha, mas depois todo mundo poderia contar a história dela. Porque tudo que nós semeamos no segredo não fica no segredo. A nossa história será contada em público. Eu lembro-me quando jejuava, ficava trancado 7 dias debaixo da cama. Ninguém me via, ninguém me olhava. Eu fazia isso por Deus. Hoje, Deus está me orar, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Toca a Deus. Olha no teu próximo, diga para ele: toca a Deus. Não vem na igreja para que Deus olhar na sua situação, mas vem na igreja para olhar as necessidades de Deus. As necessidades de Deus. Quando você olha as necessidades de Deus, o milagre, a sua história será escrita para sempre. Para eu encerrar, na Bíblia havia as pessoas, por exemplo, Bartimeu, que eu preguei de manhã. Bartimeu era cego, a sua doença era ceguidão, seu problema era ceguidão, mas mesmo assim, ele continua sendo Bartimeu. Isso significa: seu problema não chegou ao nível de apagar a identidade dele. Alguém está entendendo? Mas essa mulher, ninguém conhece o nome, porque a sua doença chegou ao nível de apagar a sua identidade. Presta atenção. Não deixa, não permite que nenhuma situação que você enfrenta possa apagar com a sua identidade. Mesmo sofrendo, você continua filho de Deus. A sua identidade em Cristo Jesus Cristo não é o que você está a passar. Não se conforma com aquilo que está a passar. A Bíblia diz: nós somos mais que vencedor. Alguém não está a entender isso. A Bíblia diz: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedor pelo aquele que nos amou. Isso significa que eu posso passar a fome, mas eu continuo sendo mais do que vencedor. A crise pode ser lá, mas isso não pode apagar a minha identidade. Em Cristo Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor. Isso é a mentalidade do reino. Você deve ter a mentalidade do reino. A pessoa, quando sofre, passa a necessidade, ele se conforma. E as pessoas podem olhar por eles e ele percebe já, esse está sofrendo. Isso. É por isso muita sua ajuda até os profetas. Os profetas vêm na igreja, só olhando por ele. Mas mesmo que Deus não falou nada, mas olha só por ele. Deus me diz que você está sofrendo. Porque olhando já, você já pode perceber que ele está sofrendo. Você não precisa que Deus te falar algo. Olha teu irmão, diga para ele:
Diga no teu irmão, não permite que nenhuma situação acaba com a sua identidade. De novo, pode sacudir o seu irmão, diga para ele, não permita que nenhum problema da vida acaba com aquilo que você é em Cristo Jesus. Praise the Lord. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. É por isso o apóstolo Paulo diz que eu estou feliz em todo momento. No momento da angústia, da pobreza, todo momento eu estou feliz. Sabe por quê? Porque nenhuma situação, nenhuma tempestade pode tirar a minha identidade. Seja como Bartimeu, mesmo cego, continue Bartimeu. A Bíblia fala do nome dele. Fala, toca Jesus. Fala, toca Jesus. No dia que o Espírito Santo me ensinou estas coisas, eu mudei a minha maneira de ver as coisas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar nos problemas de Deus. Eu entendi algo. Mas que eu faço por Deus, eu vou obrigar Deus a fazer por mim. Agora, assunto muda. Não é mais questão, é o tempo. Estou esperando o tempo de Deus. Você pode pensar, essa mulher, se naquele dia ela fizeram nada naquele dia, ela ia ser curada. Você vai falar que não era o tempo de Deus para ela? Nós estamos morrendo porque nós esperamos o tempo de Deus, em vez de nós fazermos algo que provoca Deus. Será que alguém está a entender? Não espera o tempo de Deus, faz algo, provoca o céu, toca a Deus. Vai semear na obra de Deus, faz algo, vai doar, vai ajudar outras pessoas, faz algo que vai fazer que Deus mudar a sua situação. Não fica aí esperando o tempo de Deus. Você é responsável para mudar as coisas. Você tem a chave, o poder para mudar as coisas. Tudo depende de você. A minha mudança depende de mim. Não depende de Deus. Deus está prestes para te abençoar. Está prestes para fazer qualquer coisa contigo. Mas isso depende de você, da tua colaboração. Eu aprendi que se eu não fazer nada por Deus, Deus também não fará nada. Daí eu vou sofrer, vou esperando Deus. Eu vou esperar a Deus e Deus também está me esperando. Fazer. Olha teu irmão, diga para ele, em vez de você esperar a Deus, faz algo. Diga novamente para ele, Deus está te esperando fazer algo para mudar a sua situação. Quando eu estava me preparando para vir aqui, Deus me diz o destino original. Eu perguntei para ele o que é o destino original. Deus me diz, muitas pessoas estão a viver o destino que não é deles. O momento da crise é o momento importante, é uma oportunidade para nós se tornarmos milionários. Deus abençoou Isaac no deserto. Não é isso? No deserto. Em vez de você olhar pela crise como se fosse um obstáculo, que Deus abra os seus olhos a ver isso como se fosse uma oportunidade.
Sabe por quê? Porque nós não dependemos da terra. Nós somos embaixadores do céu. Um embaixador de Angola, no Brasil, ele recebe salário aqui. O Angola que paga ele, não é isso? O dinheiro dele vem de Angola. Isso que significa. Se o Brasil está passando crise, não é problema dele. Porque o salário dele vem aqui, Angola. E nós, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu. Significa que Angola pode passar crise, mas isso não me liga, porque o meu salário vem do céu. Eu dependo do céu. Eu dependo do céu. A minha recompensa vem no céu. É Deus que vai me abençoar. É Deus que vai cuidar de mim. Deus me mandou dizer a uma pessoa nessa manhã: o seu salário vem no céu. Você é filho de Deus. Você é a filha de Deus. Você é embaixador do céu. Agora o que Deus me levou? Deus me disse: você vai começar a semear tipo louco. Eu tirava todo o dinheiro, lavava a minha conta bancária, semeava. Deus me disse: se você quer começar a depender do céu, você tem que abrir uma conta bancária no céu. Sabe que tem cristão que não tem conta bancária no céu. É por isso quando crise, isso que José fez no Egito, o que ele fez? Vamos economizar. Sua sabedoria que ele adquiriu no céu. Vamos economizar no tempo da abundância, para que quando a crise vai chegar, nós não passaremos a crise. Não é isso que fez? Ele fez isso no Egito. E no momento da crise, o Egito não sofreu a crise. Sabe por quê? Porque ele tinha economizado. E quando nós economizamos no céu, o que acontece? Quando há crise, nós não enfrentaremos crise. Agora você vai encomendar o anjo da finança. Rabassoko yasete. Pio locato yoshombo. Você acorda às 4 da manhã e fala: pai, eu quero dinheiro. O pai vai mandar um anjo, vai tocar alguém para te dar dinheiro. Sabe por quê? Porque você tem a sua conta no céu. Você tem guardado o dinheiro no céu. Você não tem nada no céu. Você só ora muito. Quando você ora muito, o seu socorro virá. Mas quando você não semeia nada, não tem conta no céu, mesmo você chorando: pai, eu quero dinheiro, você não tem nada. O céu vai te dar nada. Olha teu irmão, diga para ele: abra a conta no céu. Diga para ele. E tem cristão que fica aí sem conta no céu. Não tem conta bancária. E por isso, crise, você passa a crise. Não tem providência financeira. Você não guardou nada. Será que as pessoas hoje que vão decidir abrir poupança no céu? Poupança. Quem é essa pessoa? E por isso Deus me diz: fala aí. Você está com cara de milionário. Sabe por quê? Porque Deus está te vendo um milionário. Pode se colocar em pé, vou orar por você. Shabassot. Chore Mayam. Essa mulher tocou Jesus e o milagre aconteceu. Shabarabasete. Ribayando. Shakarabasambari. Father, thank you. Thank you, Lord. Se você decidir tocar a Deus, a sua vida nunca vai permanecer a mesma. O milagre que
você tanto esperou, vai acontecer hoje. Basta você tomar a decisão no teu coração de fazer algo por Deus. Algo que toca o coração de Deus. Chore baião. E tudo que você faz por Deus, a recompensa do céu virá. Abba papá. Você conhece a música? Abba papá. Abba papá. Não conhece? Olhe, olhe. Vamos. Thank you, Lord. Levanta as tuas mãos. Holy, 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 Holy Ghost. I love you, Holy Ghost. Holy, holy, holy. A glória de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus. Ah, my Lord. Ah, my Lord. Father, thank you. Holy, 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 holy. Ah, Sakayaba. Holy, sabe, eu aprendi a amar essa pessoa. Eu aprendi a lhe amar, a pessoa do Espírito Santo. Oh, my Lord. Ele é maravilhoso, Ele está aqui. Ele é tudo que eu tenho. O meu amigo está aqui, ele vai te tocar. Levanta as tuas mãos, olhe, 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 olhe. Ele está aqui. A unção está aqui. A unção, a unção. Começou, 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 começou. Yambrokosa. Holy Ghost, touch your people, touch your people, touch your people, touch your people, touch your people. Just say holy, 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 say holy, Mato Yabayondo. Precioso Espírito Santo, glorifica a Jesus hoje. Glorifica a Jesus. Glorifica, glorifica. Precioso Espírito Santo, glorifica a Jesus. Glorifica a Jesus nessa manhã, nessa tarde. Glorifica, glorifica a Jesus nessa tarde. Precioso Espírito Santo. solta aqui um pouco mais.